E aí pessoal, aqui é o Sérgio e esse é o Filosofias Biológicas. E no vídeo de hoje eu quero trazer algo interessante para você, junto aqui do meu amigo Grilo, que não cala a boca nem por 5 minutos. Por que você insiste em ser compreendido? Hoje eu quero dizer a você uma coisa bem simples. Não insista em ser compreendido. Mas por que você não deve buscar ser compreendido pelos outros? Esse é um tema que provavelmente já te causou grande frustração em algum momento. A necessidade de ser entendido pelos outros. Por que insistimos tanto em querer que as pessoas nos entendam? E por que essa busca pode ser uma armadilha emocional e até existencial? Se você já sentiu que ninguém realmente te entende, saiba que isso é mais comum do que parece. Mas será que essa frustração surge porque os outros são incapazes realmente de nos compreender? Ou porque estamos colocando nossa felicidade na validação externa? Por que vamos nos apegar a esse tipo de emoção? Por que não refletimos um pouco sobre isso? A ilusão da compreensão plena é um ponto muito importante para começarmos. Cada um de nós vê o mundo de forma diferente. Nossa percepção é filtrada por experiências passadas, emoções, crenças pessoais. Isso significa que duas pessoas podem olhar para a mesma situação e interpretá-la de formas completamente diferentes. Sigmund Freud, por exemplo, o pai da psicanálise, nos ensina que grande parte do que pensamos e sentimos está no nosso inconsciente. Ou seja, nem nós mesmos nos compreendemos totalmente. Loucura, não? Se isso é verdade, como podemos esperar que os outros, os quais também não compreendem a si mesmos em completude, nos entendam completamente? É paradoxal. Carl Jung complementa essa ideia com o conceito de individuação. Ele acreditava que cada ser humano tem um processo único de desenvolvimento pessoal e que tentar se encaixar na visão dos outros pode e provavelmente vai nos afastar da nossa verdadeira essência. Quantas pessoas você já viu por aí que não alcançaram o sucesso ou a primazia de suas habilidades simplesmente porque queriam agradar a outras pessoas? Deixavam de ir para sua academia, de escrever seu livro, de criar o seu canal, de fazer o que gostavam simplesmente porque outros se incomodavam com o que ele fazia. E por amor, por paixão, por necessidade de atenção, vão lá e vivem vidas vazias que não são as suas, as quais deveriam ser vividas. Interessante, não? A liberdade em não ser compreendido, ela é exaltante. Buscar compreensão constante pode se tornar uma prisão. Friedrich Nietzsche, gostaram do alemão? Nem sei, peraí, esqueci. Falava sobre a importância do espírito livre, aquele que não se curva às expectativas sociais. Ele nos lembra que ser autêntico muitas vezes significa ser mal compreendido. E tudo certo. Ninguém é obrigado a entender você. Um dos maiores exemplos de falta de compreensão da história da humanidade é Van Gogh. Para mim, o melhor pintor que já existiu. Pelo menos para mim, em minha opinião. E se você discorda, problema seu. Eu não ligo. E na época em que ele era escritor, era pintor, as pessoas não davam importância para sua arte. E ele morreu praticamente na miséria. Pouco depois, realmente pouco depois de sua morte, seu talento foi reconhecido. Hoje, A Noite Estrelada, que para mim é um dos quadros mais bonitos já feitos por um ser humano, ele é, ele é reconhecido como uma obra de arte intocável. É perfeito. Se você coloca ele numa inteligência artificial para rodar as imagens, é a coisa mais bela que você vai ver numa representação da noite. E foi feito há 200 anos praticamente.
Vejam só, os outros não puderam compreender a grandeza deste homem, mas nem por isso ele parou. Nada o deteve de concluir as suas obras. Pense nisso. Jean-Paul Sartre, eu não gosto muito dele, mas fazer o quê? Por sua vez, trouxe o conceito de má-fé, que ocorre quando negamos nossa própria liberdade para nos adequarmos às normas impostas pelos outros. E aqui eu não falo de normas culturais, ou mesmo com relação à tradição de uma cultura ou de um grupo social. Me refiro realmente às normas dos grupos em que vivemos. Quando tentamos nos encaixar para sermos aceitos, estamos abrindo mão de nossa autenticidade. Mas se em vez de querer ser compreendido, focássemos em nos compreender melhor, ao parar de buscar a validação externa, nos tornarmos mais independentes emocionalmente e menos vulneráveis às opiniões alheias. Veja, daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar de você em particular. Todos estaremos mortos. A maioria, pelo menos. As pessoas só vão lembrar ou se você fez algo ou se você fez nada. E para fazer o algo, você precisa abraçar a sua essência. E abraçar a sua essência é desagradar muitas vezes a essência dos outros, ou entrar em conflito com a essência delas. O que você deveria buscar seria praticar a autossuficiência emocional. Como diz no próprio Evangelho, a salvação é individual. No final é só você. Você não pode esperar que os outros façam a sua faculdade, façam o seu trabalho, escrevam o seu livro, criem o seu canal, façam a sua academia. Você está sozinho, e se você acredita em Deus, é só você e Deus. Ninguém pode fazer as suas tarefas por você. Você tem que ser autossuficiente. Mas como eu posso fazer isso? Como eu posso dizer tantas anedotas para você e não dar uma dica? Eu vou dar algumas dicas. A primeira seria aceitar que a solidão é parte do seu crescimento. Estar bem consigo mesmo significa não precisar da constante validação dos outros. A segunda, desenvolva o autoconhecimento. Quando nos conhecemos melhor, percebemos que a compreensão dos outros não é essencial. Até porque quantos anos da sua vida você não desperdiçou ou desperdiçaria? Consegui, saiu. Tentando agradar pessoas que muitas vezes não se importam com você, são meramente curiosos. Quantas bilhões de explicações você teria que dar sobre si mesmo? Uma terceira dica. Comunique-se sem esperar aprovação. Expresse suas ideias porque elas são suas. E não espere que os outros concordem com você. Como Sócrates diria, ou Aristóteles, agora me falha a memória, o intuito de um debate é chegar à conclusão de algo, não convencer o outro de algo. Uma outra dica é pratique a resiliência emocional. Nem todo mundo vai te entender, nem todo mundo vai querer te entender, e nem todos vão conseguir te entender. E todos esses 3 pontos são extremamente diferentes um do outro. E tudo bem, você não pode esperar que nenhum desses 3 pontos seja completamente atendido. Apenas seja você. E para finalizar o vídeo, eu gostaria de trazer um pouco sobre Viktor Frankl, que foi sobrevivente daquele evento que aconteceu na Alemanha na década de 40, que eu prefiro não comentar agora. Ele é psicólogo e em seu livro Em Busca de Sentido, que é maravilhoso, ele nos ensina que a busca pelo significado da vida é individual. Não precisamos que os outros compreendam nossa jornada para que ela tenha valor. Então, se você sente que ninguém te entende, lembre-se, você não precisa disso. A única compreensão que realmente importa é a que você tem de si mesmo. E agora, sendo bem sincero, você já sofreu tentando ser compreendido? Como lida com isso hoje? Por que você não deixa um comentário, curte, compartilha, mostra para as outras pessoas? E muito obrigado por assistir. Ouvir, na verdade.
Tenha um ótimo dia, tarde, noite. Não sei quando você tá ouvindo isso mesmo.